Olá, a CCJ do Senado vai analisar até a próxima quarta-feira a PEC dos precatórios, proposta apresentada pelo governo para tentar viabilizar aí o Auxílio Brasil de R$ 400. Como contraponto ao texto aprovado pela Câmara, o senador Alessandro Vieira, o senador José Aníbal e o senador Oriovisto Guimarães apresentaram aí um texto alternativo para tentar resolver, equacionar esse impasse relacionado ao programa social do governo federal, sem furar o teto de gastos e também sem dar um calote nas contas públicas. Eu sou Wilson Lima, repórter de O Antagonista, e eu converso agora com o senador José Aníbal, justamente para falar sobre a PEC dos precatórios, sobre essa alternativa que está sendo viabilizada pelo Senado, e também sobre esse abacaxi, né? Se é possível descascar esse abacaxi até o final de novembro. Senador, muito obrigado pela presença e obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar. Senador, eu quero começar com essa parte final do texto, né? Essa parte final que eu falei. É possível descascar esse abacaxi até o final de novembro ou é otimismo demais, hein, senador? Olha, eu acho que é possível descascar esse abacaxi. Eu nem chamaria assim. É possível resolver o que é essencial já na semana que vem. O que é essencial nessa PEC, nessa emenda constitucional que o governo mandou para a Câmara? O essencial é garantir o auxílio emergencial, não só a 17 milhões de famílias de brasileiros, mas como está na nossa proposta, a 21 milhões de famílias de brasileiros que estão numa situação de pobreza total, miséria, fome. Isto porque todo aquele ensaio de retomada da economia no meio deste ano foi abortado pelas declarações do presidente, pela tentativa dele de dar golpe, aquela coisa do 7 de setembro, tudo isso desanimou os investidores e a economia brasileira continua num crescimento quase parando. Para o ano que vem está prevista estagnação, que é o pior dos mundos. Então, tem que garantir esse benefício para as famílias, e não só até dezembro do ano que vem. A nossa proposta, ela vem acompanhada de uma ideia de como garantir esse benefício, esse auxílio emergencial, pelos anos que for necessário, em função do pouco crescimento da economia e, portanto, do emprego, da renda para os trabalhadores. Como é que se faz isso? Nós propusemos tirar do teto de gastos, emergencialmente, exclusivamente para o orçamento do ano que vem, 89 bilhões de reais que são destinados aos precatórios. Precatórios são dívidas líquidas e certas. Pessoas que litigaram, disputaram com o governo federal, pedindo revisão de benefícios previdenciários, de salários, as pessoas que têm desapropriações de imóveis residenciais ou urbanos, já feitos há muito tempo, que finalmente o governo não tem como continuar tentando protelar. São decisões de última instância, e é dívida líquida e certa. Não pagar é calote. Eles agora estão inventando, querem fazer um pente fino nos precatórios. Já dava para ter sido feito. Eu sou totalmente a favor de que se faça. E aqueles que, porventura, tiver dúvidas, joga para frente até haver uma nova arbitragem. Mas o princípio é pagar os precatórios. Feito esse pagamento, nós teríamos 99 bilhões, não 89, para pagar esse auxílio emergencial em dezembro para essas 21 milhões de famílias. Além disso, nós teríamos recursos, 25 bilhões, para fazer as correções que o orçamento do ano que vem não fez, no salário mínimo, no reajuste do salário mínimo, no reajuste do benefício previdenciário e no reajuste dos benefícios de prestação continuada. Portanto, a nossa proposta ela é muito objetiva. A proposta que veio da Câmara, ela altera dispositivos de finanças e de orçamento, do orçamento, 56 vezes. Para você ter uma ideia, na Constituinte de 88, na nova Constituição, foram alterados apenas 67 dispositivos. Numa emenda constitucional, eles estão alterando 55 dispositivos. O que quer o governo, ou a Câmara, pelo menos, o que veio de lá? Eles querem garantir recursos extras para as emendas de relator,
que é chamado de orçamento secreto. A gente não sabe para onde vai esse dinheiro, para que serve e que resultados tem para a população. Então, nós estamos tirando isso totalmente fora, até porque já tem as emendas de bancada e dos deputados e senadores. Nós também estamos impedindo dar calote no pagamento dos precatórios. Tem milhares de famílias que estão esperando isso para resolver problemas urgentes das suas vidas. São dívidas líquidas e certas. E, finalmente, sem mexer na fórmula de cálculo do teto. O Brasil, junto com a pandemia da Covid, nós temos a pandemia da fome e tem que resolver isso já. Ô, senador, mais especificamente sobre a PEC alternativa, né, sobre o texto que o senhor elaborou ali em parceria com o Alessandro Vieira e com o senador Oviedo Guimarães, o que foi até uma atitude inédita no Senado, né, porque tivemos 3 partidos aí de correntes ideológicas distintas, né, você teve Cidadania, Podemos de um lado e o PSDB de outro. Tem um detalhe nessa proposta, que é justamente o que o senhor falou agora há pouco, que é a questão da RP9, né, o orçamento secreto, que o texto ele tenta minar um pouco isso. Existe uma resistência na Câmara, né, para se acabar com a RP9, né? Como é que isso pode ser negociado com o governo, né? É possível, o líder do governo, o Fernando Bezerra, que tem negociado com os senhores, ele deu algum indicativo de que isso pode entrar na pauta, pode entrar no cálculo para você viabilizar o Auxílio Brasil, ou isso é um sonho um tanto quanto distante? O senador Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado, ele nos disse que é a favor de tirar o RP9, como você disse, o orçamento secreto, aquele que é completamente incompatível com uma sociedade democrática. Você usa dinheiro público sem dizer para onde, para o quê e com que resultado para a população. É inaceitável. Tem que tirar isso fora. Mas, mais do que isso, não pode dar calote nos devedores. Nós propomos, inclusive, que se tira os precatórios do orçamento do ano que vem, do teto do gasto, se paga, o governo tem receitas crescentes atualmente, pode pagar, e em 2023 você só vai pagar precatórios mediante uma auditoria rigorosa naqueles precatórios que tiverem para ser pagos em 2023, e mais uma coisa, joga grande parte do pagamento dos precatórios para fazer acertos entre os portadores de precatórios, sobretudo os precatórios maiores que, sei lá, de 1 milhão, que 2 milhões, você só vai negociar numa Câmara de Compensação, onde eu tenho direito a um precatório de 100 mil reais, você tem uma dívida com o governo de 120 mil reais, chama vocês dois, eu digo, olha, você que está devendo 120 mil para o governo, paga 100 mil para mim, para o Zé, do precatório dele, e eu te dou um desconto de 20 mil reais da tua dívida. Com isso, eu resolvo este precatório. E faz isso com quantos precatórios tiver. O governo tem muita dívida ativa, o governo tem concessões, o governo tem terrenos, ele tem muitas possibilidades de, nessa Câmara de Negociação, não ter que tirar recursos do orçamento, ou apenas uma parte relativa aos precatórios pequenos, e o demais na mesa de negociação. É isso. Agora, senador, algo que começou a ser ventilado na noite da quinta-feira é que você aprove uma PEC fatiada, né? Que você aprove um texto que tenha consenso, quer dizer, parte do texto, né? Que tenha um consenso ali no Senado, para que ele não precise voltar para a Câmara, né? Para que ele já possa ser promulgado. E alguns detalhes, inclusive, né, alguns detalhes do seu texto do senhor, né, do senador Alessandro e do Oviedo, seriam uma PEC complementar, né, seria ali um anexo, né, digamos, uma PEC anexa. O que o senhor acha dessa solução do governo? É uma solução plausível ou parece mais aquele clássico caso do cidadão que não tem dinheiro para consertar o teto e ao invés de comprar uma telha, coloca um Durepox ali para tentar remendar o telhado e no final você não tem uma solução definitiva? É um remendo. É um remendo pela ausência do governo querer enfrentar a situação que a gente tem que enfrentar. A fome dos brasileiros e a necessidade urgente do auxílio emergencial.
Quer fazer isso quarta-feira? Vamos fazer o seguinte: abre-se o teto para o pagamento dos precatórios. Com isso, se libera o recurso de 99 bilhões para pagar o auxílio emergencial. Ponto. Não tem mais nada que discutir. Olha, tem o dinheiro para o orçamento secreto, tem que mudar a data de reajuste do teto. Tem... Não. É isso. O foco é esse ou é o foco de buscar sempre, aproveitando de um dispositivo, de uma mudança qualquer, colocar os famosos jabutis? Teve um caso, há 2 meses atrás, no Senado, naquela proposta boa do governo, de renovar a possibilidade de emprego do empregador, negociar com o empregado redução da jornada de trabalho e redução proporcional do salário. A Câmara tinha 25 parágrafos do texto que veio do governo. A Câmara acrescentou 69 parágrafos a esses 25. Num desses parágrafos, a Câmara fez uma mudança em 75 artigos da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. E ainda o governo apresentou 3 novas modalidades de emprego. Quando nós falamos sobre isso, o próprio relator reconheceu que dava para tirar fora tudo que a Câmara acrescentou ao que veio do governo. E sobrariam apenas a proposta, reproduzindo o que era possível fazer até então, né, de reduzir salário, proporcionalmente reduzir emprego, e também as 3 novas modalidades de emprego propostas pelo governo. Eu fui para a tribuna e falei, olha, a primeira modalidade, a única sobre o que eu vou falar, é que está permitindo que os empregadores empreguem pessoas de 18 a 29 anos e acima de 55 anos, sem previdência, sem fundo de garantia e sem o Sistema S. Sabe o que vai acontecer? Eu disse, o empregador vai chamar o trabalhador e diz, eu vou te demitir agora, amanhã eu te recontrato sem pagar previdência para você, sem pagar fundo de garantia, sem pagar Sistema S. E olha, se você não quiser, eu vou atrás de uma outra pessoa para o teu lugar, que além de eu não pagar isso, eu vou pagar um salário menor. Sabe o que o Senado decidiu? Rejeitar toda a proposta do governo. Foram 47 votos a 27. É isso que nós estamos empenhados em conversar com os senadores. O senador Fernando Bezerra agora está tentando cantar que, quer dizer que ele já tem 50 votos, 51. O governo precisa de 49. Quem tem 50, 51 precisa de 49, não está numa situação tão tranquila assim. Então, eu espero que realmente a negociação seja para valer, não seja enrolação. O líder do governo disse que é contra o orçamento secreto. Então, se é contra o orçamento secreto, vamos tirar do teto os precatórios e vamos pagar o auxílio emergencial de 99 bilhões para atender 21 milhões de famílias. O senhor tocou num ponto que é importante nessa tramitação, né? Até para quem está acompanhando a gente agora, os números são muito, são díspares, né? O líder do governo fala de 50, 51, 52, mas a oposição ali já crava que tem 35 votos contrários à PEC, o que numa conta de 80, você teria 45, né, votos a favor da PEC. Então, ou seja, uma aprova a emenda constitucional com menos de 3/5 dos votos. 3/5 dos votos são 49 votos. Então, quer dizer, não tem como, quer dizer, a conta não fecha. E a gente... O está se movimentando, e nós vamos fazer uma audiência pública, segunda-feira, às 15h, no Senado, antes da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que deve ser na terça ou quarta. E aí nós vamos ter uma nova oportunidade de conversar com os senadores, os que se interessarem em participar dessa audiência pública. De qualquer maneira, na atividade do Senado, já a partir de segunda-feira, estaremos mostrando, mais uma vez, aos senadores que a nossa proposta garante o pagamento do auxílio já. Não precisa aquela PEC da Câmara, que veio com mudança disso, daquilo, muda daqui, muda dali, faz isso, faz aquilo. Não tem números, a gente não consegue viabilizar as coisas. É uma coisa difícil de entender, porque foi feita de propósito mesmo, para poder liberar não só orçamento secreto, como outras coisas que o presidente quer fazer para um objetivo meramente eleitoral. O auxílio emergencial interessa politicamente para o Bolsonaro. Nós não estamos tendo preocupação nenhuma com isso. O auxílio emergencial, quando a gente viu ontem
né, no Brasil, as filas para receber o auxílio do Bolsa Família, que está pouco mais de R$ 200, R$ 217, eram enormes. As pessoas estão precisando de um dinheirinho, pagar a conta de luz. Alguns já estão ameaçados de corte, alguns já receberam corte, porque não conseguem pagar, aumentou muito a conta de luz. Comprar alguma comida, nem que seja para 15 dias. É isso que a Câmara e o Senado têm que pensar. Não é em pensar em aumentar mais recursos à disposição das bancadas, aumentar mais recursos à disposição do governo. Na origem, nós propusemos ao governo que fizesse um esforço de cortes no orçamento. E o governo não se interessou muito, não. Falamos, olha, tem um custeio do orçamento, 89 bilhões, 98 bilhões para o ano que vem. Tira 10% disso aí, até mais. Custeia a manutenção da máquina pública. Olha que custo que tem a manutenção da máquina pública. Não tem salários aí dentro. Tira também benefícios fiscais que o governo já previu para sair no ano que vem, de 22 bilhões de reais. De 350 bilhões é o total disso aí. A gente gostaria que o governo fizesse um pente fino aí e cortasse muito mais do que isso. Mas 22 bilhões já é alguma coisa. Mais 10 das despesas de custeio seriam 32. Mais 16 bilhões dos precatórios do Fundef para a educação seria 48. Mais aqui, mais ali, nós chegaremos no número. Mas eles não querem fazer esse esforço. O governo está desarrumado. Você vê que a equipe do ministro quase que se desfez, né? Saíram 4 ou 5 figuras importantes dentro da equipe. Senador, me parece que é muito o governo do puxadinho, né? Não vou nem dizer o governo do cercadinho, né? O governo do puxadinho. E, senador, para fechar esse papo sobre a PEC, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco por qual motivo essa PEC da Câmara ela é considerada tão ruim, né? Porque se fala muito, porque a PEC é ruim, porque a PEC é ruim, porque a PEC é ruim. Por que essa PEC de fato ela é tão ruim e ela tem alguma chance de passar pelo Senado? Pelo jeito, não, né? Eu acho que não, nenhuma chance. Ela é tão ruim porque ela muda excessivamente a Constituição, sem ter havido uma boa discussão sobre isso, sem ter havido audiências públicas para ouvir setores que se interessam nesses dispositivos da Constituição que eles estão mudando. Foi um feito enorme, um esforço enorme feito há 32 anos atrás, 33, na Constituição, na Constituinte. Agora estão fazendo como se fosse um projeto de lei que você faz ali rapidamente, aprova e manda para o outro poder. Não pode alterar a data de correção do orçamento para o ano seguinte. Pelo dispositivo atual, você corrige o orçamento do ano que vem de acordo com a inflação do ano anterior. Quer dizer, o orçamento de 2022 será corrigido pela inflação anterior, atenção, medida de junho do ano passado a julho desse ano. Eles querem fazer de janeiro a dezembro desse ano. Por quê? Porque teve mais inflação no segundo semestre e aí vai dar uma correção maior para o orçamento do ano que vem. Ocorre que se você não tem o que você vai poder corrigir no orçamento do ano que vem, você vai chegar à seguinte absurda e esdrúxula situação. O orçamento de 31 de dezembro do ano que vem, desse ano, que vai servir para o ano que vem, vai ser fechado sem ter a correção da inflação. Aí eles estão dizendo, vai corrigindo e tal. Isso tudo é gambiarra. Isso tudo é tirar a transparência, não é, das contas públicas, que deviam ser muito vigiadas, porque é dinheiro do cidadão. E aí já que nós temos condições de legislar sobre isso, vamos mudar algumas coisas aqui que nos interessam. Conversa. Vamos mudar aquilo que interessa àquela pessoa que está ali na rua, que está nas periferias das cidades e passando fome. Senador, quero te agradecer pela conversa, quero te agradecer pelo papo, quero te agradecer pela disponibilidade, pelo seu tempo. Um grande abraço e, mais uma vez, obrigado pela atenção, senador. Muito obrigado, eu que agradeço a vocês. Muito bom dia e bom final de semana.